Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, guiando o nosso pensamento, as expressões benditas do teu amor para conosco. Rogamos neste momento por todos os espíritos encarnados e desencarnados, vinculados a este planeta de provas e expiações. Sê conosco, Mestre, elevando a nossa capacidade de acreditar nas verdades de vida eterna, fazendo despertar em nós nossas potencialidades, nos dando a esperança e a força para o enfrentamento de nós mesmos, trazendo as soluções para tudo aquilo que aos nossos olhos parecem desafios intransponíveis, nos ajudando a enxergar em cada acontecimento o estímulo necessário ao caminhar mais seguro, porque dá os frutos da segurança íntima, da certeza de jamais estarmos sozinhos, do consolo íntimo reservado àqueles que realizam a sua parte na obra da criação. Por tudo isso, Jesus, nós agradecemos por este momento delicado, em que podemos ser úteis, cada um de nós, na expressão do nosso pensamento vinculado ao Teu Evangelho. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Ele está dizendo aqui que o nosso corpo físico, ele vai se transformando de acordo com as transformações que eu, espírito, realizo em minha intimidade. Então isso vai, aqui no planeta Terra, para se ter um exemplo, quando nós estávamos na infância espiritual, o nosso corpo físico era mais grosseiro. É a época dos homens das cavernas. Hoje o nosso corpo é mais fluido, é mais bonito. Então, porque o espírito já não está mais na infância espiritual, ele já progrediu. Então, estamos numa condição, o corpo físico vai se transformando de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro.
e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Isso é muito... Imaginem a beleza que deve ser, né? Em planetas mais elevados, né? Existem as categorias dos planetas que já já eu vou falar. Então, imagine o corpo físico se confundir com o perispírito. Também vou falar o que é perispírito, já já. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eu não comi nenhum pedaço não, né? Não, tá certo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. É o caso de Jesus. Então, Jesus, em termos de perispírito, se confundia com o próprio espírito. Você vê que tudo é evolução. Então, o corpo, conforme o espírito vai evoluindo, o corpo vai ficando mais fluido, vai se confundindo com o perispírito. E quando a evolução chega à pureza, o próprio perispírito se confunde com o espírito. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. Ou seja, deixa eu acabar de ler, eu explico. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Então, quando o espírito atinge uma expressão moral espiritual muito grande, não acontece como acontece conosco. Nós estamos necessariamente, por compatibilidade fluídico-energética, vinculados ao planeta Terra, que só nos dá condições de ter esse tipo de corpinho e a qualidade de perispírito que nós temos, que visto do plano espiritual não é essa beleza toda, porque nós carregamos conteúdos morais deletérios, difíceis, densos, e isso compõe o perispírito. Então o espírito carrega essa dificuldade e isso se expressa no perispírito, que é o que nos dá a capacidade de plasmar esse corpinho físico que a gente tem. Quando o espírito é muito evoluído, ele não fica preso ao planeta onde ele está. A compatibilidade fluídico-energética dele é tão expressiva que ele pode vir em missão para um planeta de menor grau evolutivo. Quem sabe um dia nós vamos chegar lá, né? Quantos milênios? Não me pergunte, eu não sei falar para você, mas nós vamos chegar lá. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Ele acaba dando uma resumida no que ele fala acima, né? São Luís, né? São Luís que faz isso aqui, a responsabilidade desse texto é dele, esse texto é de São Luís. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, erraticidade é o plano espiritual, esse período em que nós ficamos lá entre uma encarnação e outra. A situação do espírito está em relação com a natureza do mundo. Temos ainda que considerar, vou ler de novo, que eu comi um pedaço, que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo que o liga, que aqui o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Quer comentar alguma coisa, meu bem? Eu só acho que você confundiu o perispírito com o corpo físico, com o espírito. Eu confundi, ela tá me falando que eu confundi perispírito com corpo físico, gente. Então pode falar, pode corrigir. Não? Então, o conceito de perispírito. Aqui logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, ó:
o homem tem... Há 3 coisas no homem. Aliás, antes ele começa assim: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, corpinho físico, cuja destruição através da morte lhes restitui a liberdade. Isso está lá no item 6. Item 6. Isso, item 6 da introdução à doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos. Então ele fala: há 3 coisas no homem: o corpo, ou ser material, semelhante às dos animais, animado pelo princípio vital; a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo; e o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, entre o corpinho físico e o espírito que sou. Existe um corpo intermediário que se chama perispírito. Ele diz: a ligadura ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. E de onde que a gente tira isso, né? Aí ele diz assim, na pergunta 94, ele questiona, né? De onde o espírito tira seu envoltório semimaterial? A resposta: do fluido universal de cada planeta. Lembra que eu falei que a gente está vinculado aqui por compatibilidade fluídico-energética? Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, o espírito troca de envoltório, assim como vós trocais de roupa. E aí, o meu raciocínio, se eu falei errado, eu vou repetir. Conforme o perispírito vai se fluidificando, o corpo também se transforma. Porque o corpo, esse corpo aqui, ele só é possível ser plasmado desse jeito a partir da condição fluídica do meu perispírito, que é composto, o meu perispírito, pela condição fluídica do espírito que sou. Então, uma coisa vai formando a outra, vai plasmando a outra. Então, gente, se eu falei errado, essa é a ideia que eu queria ter dito, tá bom? Desde o início, se eu falei errado, tá? Isso Neto presta muita atenção, provavelmente eu devo ter falado errado mesmo. Quer falar? Não. É que você fez um fôlegozinho? Não? Tem pergunta depois, né? Tá. A gente já, devido ao problema técnico que nós tivemos, já a gente vai começar a interagir, tá bom? Desses tipos de mundo, porque tudo é composto, o universo é composto a partir do fluido cósmico universal, né? Através das leis divinas. A gente está estudando isso, as leis divinas de terça-feira, né? O Livro dos Espíritos. Então, convido já todo mundo. Todas as terças, das 20 às 21 horas, a gente estuda junto aqui, ao vivo também, o Livro dos Espíritos. Existem 5 tipos, categorias de planetas. Então tem os primitivos. A Terra já passou por essa fase, ela já foi um planeta primitivo. Expiação e provas, que é a nossa condição nesse momento. E aí, conforme a gente for estudando, a gente vai chegar na explicação detalhada da condição de cada um. Regeneração, os planetas ditosos e os planetas celestes ou divinos. Imagine, são 5 categorias, a gente está na segunda, em termos de compatibilidade fluídico-energética. E aí, conforme o raciocínio, né, de São Luís vai se fazendo nesse trecho do Evangelho que eu li, ele fala sobre que se a gente tem como referência a forma que se reencarna aqui na Terra, ela se limita aos mundos inferiores, né? Mas eu queria pontuar uma questão, é uma reflexão que eu sempre faço, da gente lembrar que a questão de estar num planeta inferior não quer dizer que a gente seja desprezível, entenderam? Eu queria encher esse momento sempre de esperança, sempre de consolo. Esse nosso momento, ele faz parte da nossa evolução moral e espiritual. Que a gente não se despreze, não utilize o recurso de falar, eu não sou mesmo espírito, sou um espírito, olha só que planeta que eu estou, de expiação e prova, é uma porcaria, eu também sou uma porcaria. Não, essa não é a finalidade da doutrina espírita.
A ideia é que eu devo aproveitar essa oportunidade. Eu já passei do primeiro estágio. Eu estou numa nova oportunidade. Então deixe-me aproveitar, que eu possa aproveitar para que eu possa evoluir. É a mesma comparação que a gente faria, por exemplo, falando de uma criança. Então a gente fala assim, a criança não tem a mesma capacidade de lidar com as situações que nós temos. A criança tem uma capacidade de compreensão do mundo diferente da nossa, inferior. Mas, gente, pelos adultos que a gente está vendo hoje, a gente desperta para a importância que é a infância. Porque sem uma infância muito bem conduzida, o adulto é um ser sofrido que causa sofrimento para os outros. Então, muito mal comparando, essa é a mesma comparação que eu faço na questão dos planetas. Nós estamos no mundo de provas e expiações? Estamos. Mas isso não quer dizer que nós somos, eu até anotei aqui, menos importantes. Nós somos muito importantes para Deus, assim como aquele que já está no planeta celeste ou divino. Que, aliás, nos amam, né? Porque já compreenderam Deus em sua plenitude e nos amam como Deus nos ama. Então, isso não tira o nosso mérito. É isso que eu estou dizendo. Mas que a gente jamais, eu vou repetir isso sempre que eu puder, jamais utilize isso como uma justificativa para continuar errando naquilo que a gente sabe que está errado. Para continuar acomodado no discurso de falar, eu sou imperfeito, por isso que eu não perdoo. Eu sou imperfeita, por isso que eu não ajudo. Eu sou imperfeita. Não, isso aí já é comodismo, né? Isso aí não está correto. Não é a compreensão adequada do Espiritismo. Quando você usa do Espiritismo para permanecer onde você está, quando eu uso, eu não estou fazendo a coisa correta. Não estou compreendendo a doutrina espírita corretamente. O que também faz parte do nosso progresso, né? Todos os espíritos, isso está no livro dos espíritos, eu não lembro a questão, todos os espíritos que estão no momento de evolução agora, passaram por onde nós estamos passando. Então, Jesus passou por onde nós estamos passando. Chico Xavier passou por onde eu estou dizendo no sentido de evolução moral e espiritual, tá? No planeta não, tá bom? No planeta, Jesus não reencarnou no planeta Terra. A evolução dele foi feita em outros planetas. Ele encarnou no planeta Terra. E para encerrar essa minha parte, que é uma questão que eu trouxe, porque tem acontecido muitos desencarnes. E tem causado muito sofrimento, principalmente para quem fica. Acreditem em mim. Eu penso que muito mais para quem fica do que para quem se retira da encarnação nesse momento que o nosso planeta está passando. Essa semana, uma pessoa muito querida do meu coração vivenciou essa separação de um ser amado por causa da Covid-19. E eu fiquei muito tocada. E eu disse a ele uma coisa que eu refleti quando minha mãe desencarnou, depois 11 anos depois meu pai desencarnou e no início do ano passado a minha irmã mais velha desencarnou. E eu me lembro que eu estava com um irmão meu dentro do carro e ele falou assim, nossa, mas quando a minha irmã desencarnou, né? Mas a Rosinha é uma pessoa tão boa e tem tanta gente ruim no mundo, por que não levaram outra pessoa ruim e deixaram a Rosinha aqui? E eu, assim, numa reação natural, falei pra ele assim, nossa, mas, Chiquinho, é por isso que ela foi, né? Eu falei pra ele, então ela tinha que ficar aqui sofrendo com a gente, é a gente que tem que lidar com isso daqui, né? Não ela. Ela é um bem, né? Ela é uma coisinha delicada, um algodãozinho na vida de todo mundo. Então ela merece se retirar, né? E olha que nem tinha pandemia ainda, né? E eu falei, né? Eu pensei, toda vez que um ser amado meu desencarna, eu penso assim, ele está deixando um corpo que não lhe serve mais, que coloca obstáculos
a sua desenvoltura enquanto espírito, com alegria de viver, com ânimo. Então esse corpo mais denso, né, e adoecido coloca muito empecilho para a manifestação alegre daquele espírito que o é, ou seja, que é feliz, que é alegre. E isso eu penso que é um consolo, porque me leva a compreender intimamente que esses seres amados estão melhor do outro lado, no plano espiritual, do que aqui comigo. E que seria um egoísmo da minha parte desejar eles aqui, mesmo sendo submetidos a dores maiores, por causa de um corpo físico danificado, né, deteriorado. Isso não tira a dor da separação, a dor que a gente sente pela ausência física, não vai retirar, mas vai começar a dar um conforto. É como se fosse um analgésico para a nossa dor. E vai começar a nos fazer vibrar de uma forma mais calma, mais harmoniosa, essa nova vivência que a situação nos impõe. Então eu queria, mais uma vez, e essa é outra coisa que eu sempre que tiver oportunidade vou falar, não se impeça de sentir a ausência. Desde que a sua lágrima saia de um conteúdo de saudade, de reverência, de amorosidade por esse espírito, não há problema nenhum em chorar. Você o machucará se a sua lágrima sair da revolta, da angústia que te desequilibra totalmente, levando você a condições patológicas. E isso machuca o espírito que te ama. Mas a saudade, a lágrima de olha, eu sinto muito sua falta, isso não machuca o espírito. Ele se sente acarinhado, porque o que ele vai sentir de impacto é de que sentimento está saindo a sua lágrima. Não é a lágrima em si, mas o sentimento que é alimentado por aquele pensamento que atinge aquele espírito. Então, não se envergonhe de chorar. Não se envergonhe de dizer, eu sinto a sua falta. Como eu sinto a sua falta? Não se tolham nesse sentido, tá bom? E aí, para encerrar, eu trouxe, também encerrando nesse mesmo sentido, eu trouxe uma lição da Joana de Ângeles, que está num livro que se chama Leis Morais da Vida, e diz, eu vou ler alguns trechos só, porque ela é longa, senão a gente se prolonga muito aqui. Ela diz, o título é Eles Vivem. E ela diz assim, triunfa a vida sempre sobre a extinção do corpo. A vida triunfa sempre, mesmo quando o corpo se extingue. A porta do túmulo se fecha para determinadas expressões. Que se fecha para determinadas expressões, abre-se em triunfo para outras realizações da vida. Não penses em termos finalistas. Examina a majestade da vida em toda parte e faze paralelos otimistas. E aí eu lembrei aqui da questão da semente. A semente, ela morre para poder germinar, né? Teus amores não se acabaram. Transferiram-se de habitat e prosseguem vivendo. Ouvem teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem as tuas revoltas, fruem das tuas esperanças, amam-te. O silêncio da sepultura é pobreza dos sentidos físicos, que não conseguem alcançar mais sutis percepções. Pensa nos teus finados, nos teus amados, com carinho, e dialogarás com eles, senti-los-ás
e vibrarás ante a cariciosa presença com que te vem diminuir a pungente dor da saudade. E não raro, quando parcialmente desprendido pelo sono, reencontrá-los-ás, esperando-te, que estão nas ditosas paisagens do mundo a que fazem jus e onde habitarás também mais tarde. Então, aqui está um consolo que a Joana de Ângeles nos traz, né? Dizendo que os nossos amores vivem. Meu pai vive, minha mãe vive, minha irmã vive. E sabem o que eu penso e o que eu sinto a respeito deles. Vamos lá? Vamos lá. Depois das perguntas, antes do encerramento, a gente vai dar uma boa noite. A Juliana pergunta: e Jesus reencarnou ou ressuscitou quando apareceu para os discípulos? Pois o corpo dele não estava mais no túmulo. Ele se materializou. Desmaterializou, né? Aparecendo, ele estava materializado. Materializado. Então, mas o corpo sumiu por quê? Desmaterializou. É. E eu penso, Juliana, isso tem uma explicação na Gênese. Posso até trazer só como curiosidade na terça-feira, durante o estudo. Mas eu penso que seguindo o raciocínio do que nós estudamos hoje, aqui através do Evangelho, do comentário do Evangelho, segue o raciocínio. Porque é tão fluido, né, o espírito puro, que o perispírito é fluido, o corpo é mais fluido. Exatamente porque ele não destruiu a lei, ele deu cumprimento. Então a desmaterialização do corpo seria algo natural diante da expressão desse espírito puro. Mas eu prometo para você que terça-feira eu trago o que está na Gênese, tá bom? Bem certinho, do jeitinho que Kardec fala. É isso. Então Jesus, ele fez com que o perispírito dele se tornasse visível. Né? Aí depois ele aparece, né? Aparece, quando ele aparece... Maria de Magdala, depois para os apóstolos, depois para os 500 da Galileia, ele aparece. As aparições dele são todas perispirituais. Né? Tem aí você fala assim, mas ele comeu peixe até, né? Quando ele apareceu para os apóstolos, as materializações, isso tem registros maravilhosos, tem até eu vi recentemente no Facebook do Oceano de Oliveira, Oceano, que faz os vídeos, acho que é Oceano de Oliveira mesmo, um documentário sobre o Peixotinho, que foi o grande médium de materializações, que conviveu com Chico, e a materialização é uma coisa impressionante, do ponto de vista visual, que é como se estivesse vendo o encarnado. Tanto Divaldo, ao ver mas aí é outra questão, não é a materialização, aí é a evidência do Divaldo, não é ao ver os espíritos. Por que Divaldo nunca dirigiu? Mas de qualquer forma é a visão perispiritual, né? Da vidência do Divaldo. Divaldo nunca pôde dirigir porque ele não sabia distinguir quem estava encarnado numa época, quem estava encarnado de quem estava desencarnado. Até no filme tem uma cena que ele quer paquerar uma moça e tem um senhor sentado no bonde, né? No bonde, né? No bonde, uma coisa assim, é muito interessante, vale a pena assistir. A Giovana Keres diz o seguinte: boa noite. Verdade, Sônia. Estamos passando por um momento muito difícil, impossível não sentir essa dor, essa tristeza. Por isso é tão importante nesse momento participarmos dos estudos. É verdade, Giovana. É Giovana, né? É Giovana Keres, É verdade, Giovana. E assim, eu e o Neto, a gente tem recebido agradecimentos por estar fazendo isso assim, online, aberto para todo mundo. Tem muito sofrimento. E a doutrina espírita, ela é consoladora. E, gente, não é consolador no sentido de tirar a dor, mas de transformá-la num recurso de crescimento moral e espiritual. E até peço a vocês, quanto mais vocês puderem, se vocês acharem que esses evangelhos atendem à necessidade de alguém, compartilhem, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Outro ponto importante é que façam perguntas também. Ah, sim, façam perguntas, por favor. Façam perguntas. Se a gente não souber responder, ou quiser aprimorar a resposta, a gente busca Kardec e traz aqui.
é isso. Acho que podemos Podemos dar boa noite agora. dar boa noite pro pessoal? Boa noite para Mayla Ascânio, Tânia Lima, Henrique Costa, Henrique! a Juliana Pavanelli, A Ju, nossa parceira. a Carme Campassi, bem-vinda a Carme, Josiane Brandelli Josiane. e a Giovana Kess no Beijo, Facebook. Giovana. Agora no Instagram, a nossa Giovana lá em Uberlândia, o Luiz Vidal, a Mara e a Tânia também está aqui. Mara, um beijo, Mara. E também um beijo para a nossa Giovana, para nossa Mariana, que está aqui na assistência Nossa técnica. assistente técnica. Que se não fosse ela, que seríamos de nós. Dá uma boa noite aqui, Mariana. Boa noite. Aparece aqui, Mariana. Vem cá. Aparece aqui, ó, porque o pessoal do Instagram não tá te vendo, não. Boa noite, boa noite. Tá com vergonha, Mariana. Então é isso, né, pessoal? Peguem a sua água para fluidificar. Pra gente vibrar o passe agora. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Antes de fazer a prece, nós gostaríamos que vocês fossem pensando em algum tema que atendesse à necessidade, para que a gente pudesse, que é o nosso planejamento, nós começarmos a realizar palestras com convidados de outras cidades, com temas que atendam à necessidade e o desejo de cada um, para que possa ir ajudando a nos esclarecer e formando em nós um pensamento mais evangelizado, um pensamento mais claro. Então, vão pensando nos assuntos que vocês gostariam e vão passando para nós, para que a gente pudesse fazer essa programação, fazer os convites dos palestrantes, para que a gente pudesse estar reunidos de uma outra forma também, juntos. A Michele diz assim: aparece, Mariana. Um dia ela vai aparecer, Mi, um beijo. A Tatiana Bassi, Mariana, está dando boa noite para você. Tati, um beijo, Tati, querida. Mariana está mandando um beijo para você, Tati. Envergonhadíssima. Acho que sim, né, gente? Agora eu acho que já foi todo mundo, né? Não esquecemos de ninguém. Que tá todo mundo falado, né? Então tá bom. Sintam-se todos, aqueles que não se manifestaram, sintam-se beijados, abraçados, tá bom? Vamos encerrar. Vai pôr musiquinha, não? Pra nós? Tá parado. Quer pôr no início? Jesus, Ismael, Maria Santíssima, que o nosso planeta Terra possa ser amparado, o nosso querido Brasil, neste momento passando por tantas dificuldades, nos ofertando celeiro de oportunidades, de realizarmos a caridade que está ao nosso alcance, a caridade da prece, a caridade da vigilância, daquilo que reforçamos em redes sociais, a caridade da vigilância do nosso pensamento, na procura de edificantes vinculações de leitura, de ocupação mental, para sermos os colaboradores de uma psicosfera mais feliz, sustentando os trabalhadores encarnados e desencarnados que podem nos socorrer nesse momento. A caridade material àqueles que neste momento sofrem, a restrição dos recursos financeiros,
levando-os ao desespero e ao desalento. A caridade da palavra amiga, do compartilhamento do bem, da esperança e do bom ânimo. Que sejamos, Jesus, ainda que pequeninos, mas trabalhadores da tua seara naquilo que está ao nosso alcance, ao alcance do olhar, da palavra e dos braços, dos bolsos. Que neste momento, aos lares que se encontram em sintonia conosco, àqueles que assistirão depois, que possam receber a visita de equipes espirituais, a realizarem a limpeza do ambiente e a realização do passe, permitindo chuva de bênçãos, de luzes a recaírem sobre cada um, atingindo os centros de força, reequilibrando-os e restaurando-os, abrindo espaço para a inspiração, para a influência bendita, que nos fará decidir pelo melhor, que fará brotar as ideias de solução para as nossas questões mais íntimas. O mesmo rogamos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação da água, de todos os lares vinculados ao nosso pensamento neste momento. Que nesta água possam ser colocadas as vibrações salutares necessárias ao atendimento da necessidade de cada um. Obrigada, Jesus, pelo teu evangelho de luz. Obrigada, Kardec, pela organização da doutrina espírita. Obrigada a esses espíritos amigos, amados, Dr. Bezerra, Eurípides Bassanufo, pelo testemunho de amor por cada um de nós. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana. E até terça, né? Às 20 horas. Até terça, se Deus quiser. Beijos.